Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia, mais um domingo, dia do Senhor. Podemos, Senhor, estar aqui mesmo que online, reunidos para aprender um pouco mais da tua palavra e conhecer mais do Senhor. Pedimos a tua direção, a iluminação do teu Santo Espírito para compreendermos, Senhor, as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, meus irmãos. Como eu estava falando, hoje nós estamos caminhando para o final, né, da nossa classe aqui, do nosso livro. Então, a gente já está no último trecho, né, que é esse apêndice aqui sobre termos e debates. Né? Então, quando nós vamos começar a estudar aqui a teologia, a gente vai lidar com alguns termos que são importantes e às vezes a gente não entende direito o significado deles, mas é importante a gente conhecer alguma coisa a respeito. Então, a teologia significa a ciência da revelação ou a ciência da escritura. Né? Então, dentro da teologia, tem um vasto campo doutrinário para nós estudarmos. Por exemplo, meus irmãos, a soteriologia, né? A soteriologia, né, que é o estudo da salvação. A antropologia, por exemplo, vai estudar o ser humano, né? Então, no início, quando a gente vai lidando com esses termos, com muitas logias, por assim dizer, pode ser que a gente fique um pouco confuso, mas esse trecho, esse apêndice aqui, pode nos ajudar um pouco a respeito desses assuntos, esses termos que a gente vai lidar relacionados à teologia. Então, há muito tempo, né, muito tempo já se debate também um desses termos que a gente chama de escatologia, dessas áreas de estudo. O que é a escatologia? A escatologia, ela vai estudar a doutrina das últimas coisas, né? Então, nesse capítulo, a gente vai lidar principalmente aqui com a questão da escatologia. Então, a escatologia ela vai estudar a respeito de coisas que vão acontecer no fim dos tempos, né? A respeito da consumação, da segunda vinda de Cristo, né? E da consumação de todas as coisas. Então, é isso que a escatologia vai lidar, certo? Então, tem alguns debates a respeito desse assunto, tem algumas posições diferentes a respeito desse assunto. A gente vai observar um pouquinho cada uma delas e ver o que todos concordam, né? E aquilo que é essencial, que a gente não pode deixar de crer e entender a respeito desse assunto nas Sagradas Escrituras, certo? Então, quando a gente fala a respeito desses debates, de termos e debates, é importante a gente observar a relevância, né, dos debates, porque tem alguns assuntos que não têm tanta relevância e as pessoas às vezes ficam debatendo à toa. Então é importante a gente observar qual é a relevância dos debates para também evitar brigas e divisões, né, por pontos secundários que não vale a pena a gente ficar debatendo e brigando. Entretanto, tem outros debates que são muito importantes, que esses sim vale a pena a gente conhecer e entender. Quando a gente lida com um debate relevante, né, como é que a gente tem que agir? Olha aqui, ó. Nós temos que buscar sempre conhecer as posições existentes. Olha, o fulano pensa isso, aquele grupo pensa aquilo, aquele outro grupo pensa isso daqui, e a gente vai observar as diversas posições e vai comparar com as Sagradas Escrituras, né? O crivo é a Bíblia. Então a gente vai observar o que cada posição diz e vamos comparar com a Bíblia. E vamos observar, por exemplo, como é que se desenvolveu esse debate ao longo da história, quem foi que defendeu e como surgiu cada posição, e comparando com a Bíblia, né, depois de algum tempo de reflexão, de oração, a gente pode observar qual posição nós entendemos que está mais alinhada com as Escrituras e com prudência definirmos, né, a nossa posição, com humildade, né? Então, vale a pena nós citarmos aqui o epigrama
citado por Richard Baxter aqui, ó. Em coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, unidade. Meus irmãos, tem algumas coisas que são essenciais e não tem como a gente negociar. Por exemplo, no que diz respeito à inerrância das Sagradas Escrituras, isso a gente tem que ter unidade, né? Então, é algo essencial a respeito da divindade de Cristo, a respeito da doutrina da Trindade, a respeito da justificação pela fé, né? Aqueles pontos que são essenciais, salvação pela graça mediante a fé em Cristo, esses pontos essenciais nós temos que ter unidade. Entretanto, tem coisas que não são essenciais, tem debates que são secundários, né? Que é possível a gente ter uma certa diversidade e ainda assim permanecermos irmãos em Cristo, né? Por exemplo, né, um ponto secundário, né? Nós somos batistas, nós entendemos que a maneira certa da administração do batismo é a imersão, ou seja, nós vamos imergir a pessoa na água, né? Nós entendemos que essa é a melhor maneira que representa o significado bíblico do batismo. Mas, por exemplo, nossos irmãos presbiterianos vão preferir a aspersão, né, que eles vão derramar um pouco de água na cabeça da pessoa. É um ponto secundário. Eu não vou dizer que ele vai deixar de ser meu irmão em Cristo ou que a gente não pode ter comunhão porque eles entendem de maneira diferente em relação ao batismo. Embora nós tenhamos a nossa concepção, entendemos que biblicamente é correta, esse é um ponto secundário que não vai afetar, né, a salvação, não vai afetar a nossa comunhão por conta disso, né? E em todas as coisas caridade. Então, quando tem as coisas essenciais, agora quando alguém pensa diferente em relação às coisas essenciais, aí não tem como ter comunhão, né? Por exemplo, a pessoa não crê na inspiração da Escritura, não crê na divindade de Cristo, não crê na doutrina da Trindade. Então, aí eles já estão saindo de uma categoria da ortodoxia e já estão indo para heterodoxia, já estão pensando diferente em coisas que são essenciais. Aí não tem como ter unidade, certo? Acho que entrou mais alguém aqui. Deu para entender este ponto, meus irmãos? Sim ou não? Tudo certo até aqui? Sim, pastor. Então, o primeiro termo que nós vamos trabalhar aqui é escatologia. Trata-se do estudo das coisas que ainda vão acontecer, das últimas coisas, melhor dizendo, né? Falar a respeito das profecias sobre os últimos tempos e o fim do mundo. Como Justus Gonzalez sintetiza aqui, ó, doutrina das últimas coisas. Do grego, esrata, últimas coisas, né? E logo tratado, e logos, esrata e logos, tratando da doutrina da palavra, né? Então, desculpe, esrata significa último, né? Aqui de respeito às últimas coisas, e logos, palavra, né? Tratado, ou seja, tratado, doutrina ou palavra. Então, esrata e logos forma escatologia, né? Escatologia, já aqui no português, né? Então, é um ramo da teologia que estuda os eventos finais descritos nas Escrituras, né? Então, a gente vai lidar com as questões das últimas coisas, da consumação, da segunda vinda de Cristo, do juízo final, né? Então, ela vai lidar com tudo isso, né? Olha aqui, ó. Novos céus, nova terra, segunda vinda de Cristo, juízo final, entre outros assuntos. É isso que a escatologia vai lidar, certo? Então, esses temas são encontrados em aspectos da história que ainda acontecerão. Falam a respeito das profecias dos últimos tempos e o fim do mundo. Então, a escatologia busca compreender coisas que ainda vão acontecer. Portanto, meus irmãos, a gente tem que ter a noção de que não é uma doutrina fácil. Isso aqui a gente tem que saber, né? Porque a gente vai precisar de humildade, né? Quando lidar com escatologia. Imagina, a gente está conversando a respeito de profecias
que ainda acontecerão no futuro, né? Então a gente tem que ter humildade, a gente tem que estudar, buscar entender qual possivelmente é a melhor opção à luz das escrituras, mas entendendo, né, que é uma possibilidade, né? Nós achamos que pode ser dessa maneira, né? É a maneira que nós observamos mais adequada à luz das escrituras, mas é difícil de sermos emblemáticos demais em certos detalhes, né? É mais fácil nós compreendermos aquilo que é essencial, aquilo que é geral, mas e termos alguma noção, mas sermos emblemáticos demais a ponto de sermos talvez até mesmo orgulhosos é perigoso. Então encontramos muitos debates de difícil consenso nos quais existem várias correntes de interpretação, sobretudo no que diz respeito ao milênio e à relação da segunda vinda de Cristo e a grande tribulação. Então, como eu falei, esses assuntos têm muitos debates. A gente tem teólogos de nome, de renome, de peso, que defendem cada uma dessas posições. Por isso exige de nós humildade. E os dois assuntos que talvez sejam os mais polêmicos, por assim dizer, dizem respeito à questão do milênio, que aparece em Apocalipse 20. Qual é o significado daquele milênio ali, em Apocalipse 20, e a relação entre a segunda vinda de Cristo e a grande tribulação. Jesus vem antes, durante ou depois da tribulação? É o outro debate, certo? Então são esses debates, um sobre o milênio do Apocalipse 20 e o outro sobre a segunda vinda de Cristo e a grande tribulação. Sobre o milênio, meus irmãos. Esse debate diz respeito ao período de 1000 anos mencionados no livro de Apocalipse, no capítulo 20, certo? Se você tiver aí a sua Bíblia aberta, você poderia... Vamos dar uma lida rapidinho ali em Apocalipse 20. Deixa eu abrir aqui uma Bíblia. Alguém pode abrir, por favor? Pronto, pastor. Vamos lá. É para ler o capítulo 20 todo? Não. Só... Deixa eu ver aqui, ó. O que está escrito aqui? Pode ler todo, por favor, Ingrid. São só 14 versículos, é pequeno. Tá bom, peraí. Cadê? Os 1000 anos. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. A destruição de Satanás. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre,
onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Os mortos são julgados. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, meus irmãos, este é o capítulo que é o que nós vamos observar que gerou todos esses debates a respeito do significado desses 1000 anos, desse milênio, né? As perguntas começam a surgir sobre esse texto. O texto está se referindo a um período literal de 1000 anos. 1000 anos, nesse contexto, deve ser compreendido de maneira simbólica. O que significa esse período? Quando ele ocorre? São algumas perguntas que começam a surgir quando nós lemos o Apocalipse 20, certo? Então, sobre esse assunto, ao longo da história da igreja, diferentes teólogos têm sustentado diferentes posições. Então, ao nós lidarmos com esse tema, nós temos que lembrar que, embora não haja consenso atual em relação ao milênio, todos os cristãos ortodoxos que defendem essas várias posições concordam que Jesus Cristo é o Senhor crucificado, ressurreto da história, e que um dia retornará para levar toda a história à sua culminação, né? Então, mesmo que existem posições diferentes em relação ao milênio, esse ponto aqui todo mundo vai concordar. Jesus Cristo é o Senhor, crucificado, ressurreto da história, e um dia vai retornar para levar a história à sua culminação, certo? A consumação de todas as coisas. Então, nós vamos observar aqui 3 visões que são as principais a respeito do milênio mencionado no Apocalipse 20, certo? Então, são essas 3 principais visões que nós encontramos ali na ortodoxia cristã, né? Ainda naquele campo de ortodoxia, né? Que não são posições heréticas, por assim dizer, né? Estas são, primeiro, os pré-milenistas. O pré-milenismo também é considerado como pré-milenarismo. Então, essa posição, ela é a visão de que a segunda vinda de Cristo precede o milênio e que Cristo reinará pessoalmente e fisicamente na Terra durante 1000 anos. Então, os pré-milenistas, esse grupo, eles entendem que quando Jesus voltar, Jesus vai reinar fisicamente, literalmente, na Terra durante 1000 anos, né? Antes ali do juízo final, certo? Então, essa corrente advoga que Cristo, em sua segunda vinda, estabelecerá um reino terreno de 1000 anos antes da batalha final e do estabelecimento dos novos céus e nova terra, certo? Então, é isso que eles acreditam, que antes dessa batalha final vai ter um período de 1000 anos antes da consumação de todas as coisas. Os pré-milenistas entendem que essa será uma era sobrenatural, precedida por sinais de apostasia, extensa pregação do evangelho, guerra, fome, terremotos e a vinda do anticristo. Dentre os pré-milenistas, 2 visões estão propostas. De um lado, tem os pré-milenistas históricos, que são pós-tribulacionistas, ou seja, os pré-milenistas históricos entendem que a igreja passa pela tribulação, pela grande tribulação,
e só depois Jesus vem para estabelecer o reino milenar. Então, esses são os pré-milenistas pós-tribulacionistas, né, que creem que Jesus vem após a tribulação. Essa corrente escatológica afirma que a igreja estará presente na grande tribulação e somente após esse período Jesus Cristo retornará para estabelecer o seu reino milenar, também chamado de milênio. Então, esse aqui é a posição daqueles que defendem o pré-milenismo histórico. Deu para entender o pré-milenismo histórico? O que eles pensam? Sim ou não? Tá tudo certo? Meus irmãos, eu sei que esses termos são um pouco novos, talvez. Então, vocês podem parar, perguntar sem problema nenhum. A gente não está com pressa. Do outro lado, temos os pré-milenistas dispensacionalistas. Então, é uma outra corrente de pré-milenismo que são os pré-milenistas dispensacionalistas, certo? Os pré-milenistas dispensacionalistas, qual a diferença? Eles são pré-tribulacionistas, ou seja, eles entendem que Jesus volta antes da grande tribulação para arrebatar a igreja. A igreja não passa pela grande tribulação. São os pré-milenistas dispensacionalistas, né? Então, ou seja, compreende que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. Essas visões, por exemplo, são muito populares, né, em filmes. Geralmente, não sei se vocês já viram um filme chamado Deixados para Trás, que a igreja é arrebatada, aí o pessoal fica na grande tribulação. Então, o pré-milenismo dispensacionalista, ele entende isso, que vai ter um arrebatamento, que os crentes vão ser levados antes da grande tribulação e depois, né, e a segunda vinda de Cristo é antes da grande tribulação, desculpe. E depois que a igreja é arrebatada que acontece a grande tribulação, sem os crentes mais aqui na terra. Em outras palavras, que os salvos serão retirados da terra de modo súbito, num piscar de olhos, e não passarão por esse período. Então, esses aí são os dispensacionalistas, né? São os pré-milenistas dispensacionalistas. Sobre defensores dessas posições, primeiro, a respeito do pré-milenismo histórico, ao longo da história da igreja, nós podemos destacar aqui alguns nomes como Papias, Justino, Irineu, Tertuliano, Vitorino, Lactância, eram pré-milenistas, isto é, eles esperavam a vida pessoal de Cristo em glória para inaugurar um período milenar na Terra antes do último julgamento. E mais tarde, nomes, né, mais recentes que defendem tais posicionamentos incluem-se George Eldon Ladd, John Piper, Douglas Moo, Russell Shedd, no pré-milenismo histórico. E no pré-milenismo dispensacionalista, a gente vai encontrar nomes como John Nelson Darby, esse aqui, Robert L. Salcy, Craig Blazing, Darrell Bock, né? Então essa vertente tem sido propagada também por nomes conhecidos como a Bíblia de Estudo de Scofield e até mesmo John MacArthur. Ele vai seguir uma linha de pré-milenismo aí dispensacional, certo? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tudo certo até aqui? Deu para entender o que é o pré-milenismo? Oi? Travou? Travou um pouco, mas voltou. Então, o pré-milenismo histórico é essa vertente que entende que vai ter um reino literal, né, milenar aqui, com Jesus reinando na Terra, né, antes da consumação de todas as coisas. Vai ter esse período aí, certo? Então, dentre os pré-milenistas, existem os pré-milenistas históricos, que entendem que a igreja passa pela grande tribulação, e os pré-milenistas dispensacionalistas, que entendem que a igreja não passa, porque eles são arrebatados antes, certo? Eu acho que te mandaram mensagem no grupo aqui. Tá travando, voltou normal, tá?
amilenismo, certo? Eu, pessoalmente, sou mais inclinado a esta posição aqui, a posição amilenista, certo? O termo amilenismo, não há uma descrição precisa dessa posição, pois ele transmite a ideia da descrença no milênio em quaisquer aspectos. Os amilenistas rejeitam a interpretação literal do termo 1000 anos, certo? Então, o que a visão amilenista vai dizer? Vai dizer, olha, 1000 anos não quer dizer que literalmente são 1000 anos, né, literais, num reino terreno de Jesus aqui. Né? Então, o Apocalipse ele tem vários símbolos, né? Então, o Simon Kistemaker explica o motivo dos amilenistas não entenderem que os 1000 anos são um período, né, literal de Cristo reinando na Terra. Por quê? Diversos teólogos sustentam uma explicação literal de exatamente 1000 anos como um intervalo entre o retorno de Jesus à Terra e o final dos tempos. Porém, há objeções a essa visão. Primeiro, a palavra milênio, derivada das palavras latim mille e annus, ano, 1000 e anos, ocorre 6 vezes nesse capítulo, em nenhum outro lugar, em nenhum outro ensino escatológico no Novo Testamento. Né? Então, se nós observarmos a analogia das Escrituras, compararmos Escritura com Escritura, essa palavra não ocorre em nenhuma outra parte do Novo Testamento. No seu sermão escatológico, lá em Mateus 24, Jesus não diz nada sobre o reino de 1000 anos com os santos na terra. Nas suas respectivas epístolas, Paulo e Pedro não mencionam um reino interimilenar de Cristo na terra. E também o Novo Testamento ensina apenas uma vinda de Cristo e não duas. Então, aqui são alguns motivos. Quando nós fazemos a analogia das Escrituras, comparamos Escrituras com Escrituras, quando nós vamos, por exemplo, seguir aquela regra hermenêutica, regra de interpretação, de observar um texto obscuro à luz de textos mais claros sobre o mesmo assunto, nós não encontramos nada a respeito do milênio nesses outros textos das Escrituras, certo? A primeira menção de um período de 1000 anos é o milênio do diabo, que vai do tempo de Satanás no abismo até que ele seja lançado no lago de fogo para sempre. Né? Quarto, uma interpretação literal desse número num livro de simbolismo, especialmente nesse capítulo repleto de símbolos, é de fato um obstáculo considerável. E por último, 1000 é 10 para o terceiro poder e indica a totalidade. Está, portanto, mais de acordo com o estilo de Apocalipse interpretar o termo metaforicamente. Então, meus irmãos, quando nós observamos os outros textos escatológicos nas Escrituras, por exemplo, Mateus 24, Tessalonicenses, o texto de Marcos, nós não encontramos menção nenhuma a respeito de milênio. E o Apocalipse, ele é um livro que ele possui um gênero literário apocalíptico. É um livro que é recheado de simbolismo. Ele vai falar, por exemplo, de uma besta que emerge do mar, né? Vai falar a respeito do dragão, da besta, vai falar. Então, é um livro cheio de simbolismo. Então, o Kistemaker coloca aqui nesse sentido. Então, nós temos que observar o gênero literário com o qual nós estamos lidando. Então, num livro que é cheio de simbolismo, o mais natural é nós observarmos também este milênio como um símbolo, observá-lo metaforicamente e não literalmente, como fazem os pré-milenistas, certo? Irmãos, a gente tem 6 minutos ainda aqui, daqui a pouco vai cair, eu vou ter que mandar outro link para vocês.
Os amilenistas consideram que, devido ao gênero literário apocalíptico, né, a analogia das escrituras, ou seja, o que passagens mais claras falam sobre o tema, o contexto histórico e teológico da passagem e os hebraísmos da literatura apocalíptica, o milênio de Apocalipse 20 não deve ser interpretado de maneira literal, mas simbólica, né? Então, os amilenistas vão entender isso, que o milênio não tem que ser observado de maneira literal, mas simbólica, entender o que ele significa. Para essa vertente, o reino de Cristo foi inaugurado na primeira vinda, mas ainda não na sua plenitude, que se dará na segunda vinda. E a prisão de Satanás, que foi mencionada ali em Apocalipse 20, representa o período da restrição dos seus poderes. Lá em Apocalipse 20, no versículo 3, que a Ingrid leu, vai mostrar que Satanás foi impedido de enganar as nações. Ou seja, a restrição dele é nesse sentido de não mais enganar as nações, uma restrição do seu poder, né? Agora o evangelho vai poder ser proclamado por todas as nações. Portanto, os 1000 anos simbólicos tratam do período da missão da igreja no mundo para proclamar o evangelho a toda criatura. Quem pode ler em Mateus 28, do 18 ao 20, por favor? Eu posso ler. Vai fundo. Estou abrindo aqui, pastor. Do 18 ao 20, certo? Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pois é, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os amilenistas entenderiam isso, né? Esse período agora em que a igreja vai para as nações proclamar o evangelho, combinando aqui com o texto de que Satanás foi impedido de enganar as nações, certo? E o prendeu por 1000 anos. O anjo dominou Satanás e o amarrou. Mas essa amarração refere-se às restrições que Deus colocou sobre o diabo, retirando o poder e a autoridade dele. Satanás e seus anjos caídos são amarrados a uma corda a qual pode ser mais ou menos alongada. Não quer dizer, por exemplo, que ele não atua ou que ele não pode fazer nada. Não é isso. É especificamente a essa questão de não poder mais enganar as nações nesse sentido. Eles podem tentar se libertar, mas é impossível se livrar. A intenção de João não é uma amarração literal, mas uma restrição figurativa, de modo que Satanás é incapaz de executar suas perversidades como fazia antes de ser restringido. João aprendeu que para entrar na casa do homem forte, que é Satanás, o ato de amarrá-lo tinha que ser feito primeiro. Jesus disse a eles que ele viu Satanás caindo do céu como um raio. Lucas 10, 18. Simão Pedro escreve que Deus não poupou anjos caídos.
entre os quais estava Satanás, mas lançou-os no inferno, amarrando-os com correntes de travas para aguardar o julgamento. Pedro está totalmente consciente da ira de Satanás. O demônio ainda está ativo, rondando como leão, rugindo, buscando pecadores desviados aos quais ele possa devorar. Mas Satanás só pode ir até onde Deus permitir, como nós observamos no livro de Jó. Paulo escreve sobre o homem da iniquidade, que, como líder das forças ímpias, está sendo detido. Embora estas palavras sejam enigmáticas, revelam que o diabo está sob controle, certo? Meus irmãos, eu vou parar por aqui por conta do tempo e eu vou enviar outro link para vocês e a gente continua, certo? Ok.